Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como o home office mudou a vida em condomínio. As pessoas saíam para trabalhar de manhã, voltavam no final do dia e hoje passam grande parte do dia a muitas pessoas dentro do condomínio. Bom, não deixe de curtir o nosso canal, compartilhar e disseminar informação de qualidade. Vamos juntos, vamos buscar o nosso objetivo, que está um pouco distante ainda, mas que é 100 mil seguidores. Hoje estamos em torno de 30 mil. Vem comigo, os nossos convidados de hoje são Bettina Soldatelli, síndica profissional de sucesso, síndica 5 estrelas. Seja muito bem-vinda ao programa novamente, Bettina. Obrigada, Ricardo. Tava com saudade já. Tava. E recorrente aqui no nosso programa, participou recentemente, outro síndico de sucesso, síndico 5 estrelas, Mauro Possato. Seja novamente bem-vindo, Mauro. Ricardo, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Pós não, né? Porque a gente ainda tá na pandemia, né? Pós início de pandemia, né? De março para cá, mudou muito, intensificou muito a vida nos condomínios. E acho que um dos principais fatores foi a questão do home office, que a gente pode colocar, entre aspas, o estudo office, né? Que é as crianças estudando dentro de casa. Como mudou a vida do condomínio e a vida do síndico para fazer essa gestão? Eu acho que o home office, atualmente, ele é uma realidade e que mesmo, acredito que com a vacina, não vai embora tão cedo. Porque eu acho que a gente já vinha numa transformação corporativa, no mundo corporativo para esse caminho, né? Então, é uma realidade que as pessoas provavelmente não vão abandonar e o condomínio acaba tendo que se adequar. Né? A gente fala assim, reforma, né? Que é o oposto do que a pessoa que está em home office precisa ter no vizinho. Né? Eles precisam se conversar, porque a reforma ela é permitida, né, durante a pandemia, a parte de engenharia civil, e a gente sempre fala que o diálogo é a melhor solução para esse momento, porque... Deixa eu te interromper, porque a reforma, normalmente, né, em condomínios residenciais, deve ser feito no horário que é o comercial. Exatamente. Que até então, ótimo, porque as pessoas estavam fora. Exatamente. E quando voltavam tinham que descansar. Exatamente. Só que agora... A gente está com a questão residencial e corporativa juntas, né? Mas as reformas, elas acontecem em todos os âmbitos. Em condomínios comerciais também elas acontecem. Sim. Muitas vezes, em hospitais a gente vê que acontece, né? Eu não sei se vocês já tiveram uma situação, eu tive uma internação uma vez, que eu fiquei 3 semanas internada e o hospital estava em reforma. Então, eu estava na semi-intensiva, mas eu tive que conviver com uma reforma. E é uma realidade. Agradável, né? Super. Super tranquilo. E era 24 horas, né? Às vezes eles exageravam no barulho à noite, a gente tinha que avisar, né? Porque às vezes eles não percebiam que estavam fazendo barulho. Então, hoje o que a gente vê é uma mudança drástica na área de regras dos condomínios, porque tem gente que acha que não tem que ter a reforma. A reforma, ela nunca é agradável, né? Mesmo fora da pandemia. Sim. Então, a gente se vê no meio de campo, o síndico, tendo que lidar com essas duas realidades. E o home office precisa de silêncio, é inevitável. Então, a gente sempre fala, o vizinho está em reforma, avisa ele quando você precisar de uma horinha para fazer aquela reunião, avisa que ele pare e assim a gente vai levando as coisas de forma mais amigável, né? Mas às vezes pode ser um pouco difícil mesmo. Eu acho que eu precisava de um síndico para falar com meus filhos, porque eles não entendem também essa parte de quando eu estou em reunião ou em aula, é a questão do home office. Mauro, sabe uma coisa que eu queria ver com você, sua opinião, óbvio? Eu percebi que alguns condomínios começaram a abrir um pouco exceções e começaram a montar, por exemplo, o condomínio onde meu irmão mora, eles montaram dentro do salão de festas a possibilidade das pessoas... Estações de trabalho. Exato. Não é óbvio que salão de festas não é para isso, mas mediante o que está acontecendo... O corpo diretivo decidiu, o síndico, e assim, uma coisa que teoricamente seria errado, porque é uma mudança de destinação, esse tipo de coisa, mas você está... É uma coisa temporária, trazendo, né? e trazendo um benefício, né, pro condomínio. Qual que é a sua opinião nesse sentido? Não, eu tive algumas liberações que eu permiti que as pessoas utilizassem. Muitas vezes as pessoas que estavam com questão de reforma acontecendo, o filho precisa ter aula, ou a pessoa precisa ter uma reunião...
E aí eu liberei espaço gourmet, liberei uso às vezes de um salão de jogos, um salão de festas, alguma coisa assim. Aí o grande problema é que começa a virar aglomeração, porque todo mundo quer descer para fazer reunião e o barulho fica lá, né? Mas isso aconteceu, assim, eu acho que é extremamente saudável, principalmente se a gente parar para pensar que salão de festas, espaço gourmet e algumas outras áreas em alguns condomínios estão fechadas, quer dizer, estão subutilizadas. Vamos permitir que o pessoal use para que eles tenham mais conforto. Porque às vezes não é só o barulho da reforma, às vezes o pai precisa descer para fazer uma reunião porque o filho de 4 ou 5 anos não entende que ele não está de castigo. Entende que ele está ali preso, que ele não pode descer, que ele não pode fazer nada, que ele precisa brincar, ele precisa extravasar e o pai precisa fazer uma reunião importantíssima de trabalho. Então, às vezes, isso acontece até dentro da própria unidade, da pessoa precisar descer, precisar de um apoio do condomínio nesse sentido. Eu acho extremamente válido. Eu sempre, Betina, fui um cara muito conservador, né? De ter que seguir a convenção certinho, o regulamento interno, tudo. Mas eu acho que, mediante ao que nós estamos vivendo, né? E quando a gente não traz malefício a ninguém, e quando a gente não traz investimentos financeiros também altos, né? Porque uma coisa, vou fazer estações de home office, R$200 mil ali no salão de festas. Mas agora você conseguir adequar, eu acho que o síndico tem que dar esse passo um pouco... Em 2 condomínios a gente fez isso, né? A gente fez estações de trabalho, colocou no agendamento, são turnos de 3 horas, tem regras pré-estabelecidas, as pessoas podem trabalhar lá. E isso ajudou muito, porque às vezes o apartamento é pequeno e tá a criança, tá todo mundo em casa, tá o pai, tá a mãe, tá a criança, às vezes tá o funcionário, né, doméstico. E não tem espaço para todo mundo ir para o trabalho também dentro de casa. Então, essa liberação facilitou a vida de muita gente, foi super importante. O síndico tem que ser um facilitador, né, Mauro? Acho que esse é um ponto importante. Sem dúvida, acho que desde que ele se mantenha dentro de toda uma questão legal e também atue muito com bom senso, quando ele está ajudando o condômino, quando ele está ajudando o dia a dia, ele está administrando o condomínio. O facilitador não significa necessariamente descumprir as regras. Você permitir que alguém desça no salão de festa para fazer o trabalho não é um descumprimento de regras. Você não vai exigir locação daquele espaço. Você está contribuindo com o bem-estar do condomínio. Mauro, tem um outro problema que vai com o home office, que são as crianças, né? Tanto na área comum, que isso agora é mais comum, né? Porque no começo da pandemia as pessoas estavam mais dentro dos apartamentos, porque eu, por exemplo, tenho um filho de 6 anos. Eu não fiquei no apartamento e eu tenho uma casa de campo e fiquei na casa de campo. Mas eu imagino que quem tem um filho parecido com o meu, de 6 anos, ativo, que o menino andava de bicicleta, andava de patinete, jogou futebol dentro de casa, quer dizer, porque não dá, você vai prender o menino e trancar a porta. E aí começa também um problema grande, porque o vizinho de baixo provavelmente se incomodou e outros problemas vieram. Criança e home office. Eu acho que foi muito de encontro com aquilo que a própria Betina estava comentando a respeito da reforma. Acaba sendo uma situação muito similar também. Porque, como eu disse, a criança ela não sabe que ela não está de castigo. E a criança ela precisa de movimento, ela precisa de atividade para que ela não enlouqueça. Tá? E muitas vezes o pessoal usa o celular, dá o tablet, liga o videogame, liga a TV para que a criança se acalme. Só que isso só vai gerar nela mais e mais ansiedade, mais e mais necessidade de movimento. Então é fundamental que tanto o pai da criança como o incomodado se conversem, para que eles possam entender quais são os horários em que um precisa ajudar o outro. Porque uma coisa que eu também passei a ver muito nesse período foram as crianças fazendo barulho depois de 10, 11 horas da noite. Porque elas já não estão indo para a escola. Não tem rotina. Mudou, né? Elas não estão indo para a escola. Né? Não tem. Não pode descer para gastar energia. Fica ali, quer dizer, ela não consegue dormir. Então chega uma hora que o pai desmonta e a criança vai jogar bola dentro do apartamento de 40 metros quadrados.
E aí, às vezes, o vizinho quer ensinar o outro vizinho como lidar com o seu filho, que não tá certo, ficar com a criança dentro de casa, é complicado. E começa opiniões diversas, Sim. né, da pandemia. Eu fiz uma mediação recentemente que eles, toda hora, ele falava assim, né, um vizinho, eu não quero te dizer como você tem que criar seu filho. Mas... Né? E o filho foi, na hora da mediação, ele estava lá. E aí uma conselheira saiu e foi com ele dar uma volta. Aí ele corria em volta do salão de festa e ele falava, viu, olha, o seu filho precisa gastar, ele não pode ficar dentro de casa. Né? E é complicado, é uma situação muito delicada. A gente não tá ali, nem o vizinho está ali, nem o síndico está ali para ensinar como você cria seus filhos. E a pessoa não gosta de ouvir isso, normalmente. Não gosta de ouvir isso, é muito difícil, né? Então é bem complicado. E a gente tem um agravante, né? Porque os apartamentos hoje em dia, você ouve um espirro. Sim. Né? A pessoa espirrou, hoje eu moro num apartamento antigo, que tem o prédio tem mais de 50 anos, então a acústica é muito melhor do que esses apartamentos novos. Mas eu lembro que eu ouvia a pessoa espirrar, a pessoa entrando no banho de madrugada, e isso incomoda pequenas coisas. Agora você imagina um processo desse para trabalhar. É complicado. E lidar com essas pessoas, o bom senso, né, de fazer uma mediação também não é tão simples, né? É um problema muito grande. Eu quero trazer outras coisas para a gente, que são a questão das entregas, né? Hoje em dia tem muita entrega em condomínio e muitos condomínios não estão preparados para entrega. Não tem locais para guardar, não tem funcionários para receber, não tem sistema de baixa de... Então, assim, é muito grande essa questão de entrega. A questão de prestar o serviço em casa, ou fazer uma reunião em casa, ou a mulher que faz bolo, ou o atendimento dentro de casa, como que a gente deve se portar. Então, tem alguns assuntos polêmicos que eu vou jogar no colo de vocês, para vocês tentarem direcionar quem está nos assistindo. Então, vão pensando aí, que a gente já volta. E você que está nos assistindo, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá!